Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. A minha mãe fez, né? Ela fez uma subversão, né? Ela Hum. jogou escondido do meu pai, tanto que depois já no grupo Tapa, já trabalhando, já tinha formado a minha companhia Tripital, já estava nisso, eu dando uma entrevista, eu contei isso, e meu pai assistiu. Hum. E aí ele disse: eu sabia que tinha. Da onde que tinha surgido isso? A sua mãe, foi sua mãe. Então, ela fez uma subversão aí, né? Era muito a visão muito mais do meu pai nesse sentido, de um certo preconceito. Olá, saudadistas. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui acompanhando a TV Saudades Entrevista, que hoje é muito especial. Vou entrevistar um ator brasileiro de cinema, teatro, televisão, tem uma carreira consolidada já. Converso hoje com o André Garoli. André, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite e seja muito bem-vindo, viu? Eu que te agradeço, Américo. Obrigado, um prazer estar aqui. Agradecer desde já a Lilian Blanc, que fez a ponte, para que você Oh, pudesse com estar aqui. certeza. Me passou teu contato. Com certeza, Lilian. Começamos juntos lá no Tapa. Lilian já foi minha mãe, já, ixi, Maria, já passamos por cada uma. Ela me Começou contou, trabalhando, ela me no contou a história de vocês. Santos. Eu vi o Borges com vocês. Você fez o Borges, né? Isso, exatamente. Marcelo também é meu amigo. Grande abraço para Marcelo. Podemos começar, André, a falar da tua carreira e de dramaturgia? Bora lá, bora lá. Eu gosto sempre, André, de começar as entrevistas pelo início, claro, mas pelo teu início. E a pergunta é: qual a lembrança que o pequeno André tem de primeiro contato com a arte? Qual arte que foi essa e como é que foi seu primeiro contato, que é da tua lembrança? Bom, a minha primeira lembrança de arte é até usando o termo de uma forma pejorativa, né? Quando os pais viravam para você e diziam: você está fazendo arte, hein? Você está fazendo arte. É. Então, eu lembro de ter ouvido essa palavra pela primeira vez da boca de uma freira, a irmã Hum. Grimoalda. Eu estudei em colégio de freira e a gente adorava, eu e mais 4 colegas adorávamos brincar de espião. Então eu morava do lado do colégio e a gente se reunia à tarde para pular o muro e espionar as irmãs, né? E, é, é, e aí numa dessas a gente foi pego, né? Por elas, mas como eu morava do lado da escola, quer dizer, a gente já era muito conhecido delas, então, e ela disse: vocês estão aprontando arte aqui, não sei o quê. Quer dizer, essa foi a primeira referência que eu tive em relação à ideia de arte. Aí de É, Curitiba, aí você é de Curitiba, né? não, não, eu nasci em Curitiba, mas eu vim para cá com 4 anos. Ah, tá, Eu tá. vim muito jovem, eu tenho pouca relação com, Com a com cidade. Curitiba, a não ser às vezes que eu fiquei em cartaz lá, né?
mas meu pai trabalhou um período lá, foi nesse período que nasceu eu e meu irmão, do meio, o terceiro nasceu já aqui em São Paulo, né? É. E aí, esta freira, ao colocar isso, né, a gente fica com uma referência que a arte é algo que, né, a gente apronta, né, mas ao mesmo tempo tem a ver com a ideia de jogo, né, de Sim. você jogar. A gente jogava com a sorte ali, né? Hum. A gente comprou um livro que era muito na minha geração, acho que nós somos próximos da mesma geração, que chamava assim Como Ser um Espião. Era um livro de capa dura, assim, então ele tinha vários truquezinhos assim de como ouvir códigos na parede. Então a gente Hum. lia aquilo e tentava aplicar nessa brincadeira. Então acho que ali a gente já estava fazendo um teatro, né? Mas ao estudar em colégio de freira, com a questão do ensino religioso, a arte sempre é uma coisa vista, né, com os olhos um tanto quanto obscuros, ofuscados, né? Tanto que existia a matéria educação artística, né? Era educação artística. E que, na verdade, era nada mais do que você ficar lá pegando um corte e cola e dava as figuras para você recortar, ou era pintura, né, que você tinha que pintar igual o desenho. Basicamente, se restringia a isso. Mas eu lembro que, na oitava série, a gente propôs para a escola fazer uma peça de teatro, como um resultado das aulas de educação artística. E aí separaram, aí os meninos se separaram das meninas, as meninas fizeram um grupo, nós fizemos outro, e aí nós fizemos uma peça sobre uma máfia, né? Aí a gente queria usar revólver, a gente queria fazer briga, a gente queria dar tiro e explodir o sangue na camiseta, então nós desenvolvemos uns saquinhos com ketchup, Hum. então desenvolvemos o roteiro, né? Na época, o Rogério Galo, hoje ele foi diretor da Bandeirantes, foi diretor ele estudou comigo, ele que desenvolveu o roteiro, o escrito, e depois nós fizemos a encenação. Então, na verdade, esse foi o primeiro contato assim com essa ideia do que seria a arte. Meus pais nunca foram muito adeptos assim aí em cinema, museu, teatro, né? Para falar a verdade, eu fui ao teatro pela primeira vez aos 18 anos. Né? Um amigo meu que nós estávamos conhecendo umas meninas e ele disse assim: ah, vamos levar elas ao teatro, isso é uma coisa que dá um status e tal. E aí eu lembro que eu fui assistir o Fagundes com a companhia estável de repertório, o Cero, né? E ele estava fazendo Morte Acidental de um Anarquista. E ali realmente eu acho que foi o Lá momento em no que Teatro Zácaro, na Bela Vista? não, eu vi na temporada do TBC, que foi antes da Ah, do tá. Zácaro. Tá, tá. Ele fez lá no TBC. E aí eu vi aquilo e ali, eu lembro de quando terminou a peça, eu aplaudi, mas eu não consegui ter o movimento de sair do teatro. Eu fiquei parado olhando para aquilo, pensativo. E aí esse amigo e as meninas falaram: vamos embora, vamos embora. Eu falei: não, eu queria falar com ele. Né? Aí eles: não, mas o cara não vai falar, né? O Fagundes, né? A gente conhecia o Fagundes pelas novelas e tudo Sim, mais, né? sim. E aí eu falei: não, não, vamos lá para a rua, eu espero ele. E aí ficamos ali esperando. Aí quando ele saiu, aí eu fui conversar com ele, né? Dar os parabéns, assim, falar que estava impressionado, porque foi ali onde me deu um insight de algo que já vinha me incomodando, porque eu saí da escola de freiras, né? E fui fazer técnico mecânico na escola federal, um pouco impulsionado por a questão dos meus pais, né? Ah, vamos formar uma questão técnica e tal. Aí você já sai com uma profissão. Eu até fui fazer um estágio na Olivetti, que era a empresa que meu pai tinha trabalhado, que estava em Curitiba quando eu nasci. Então, quase que foi uma homenagem ali fazer o estágio nessa empresa. E aí eu tinha que decidir qual era a faculdade, né? E no meu período, na minha geração, as faculdades eram você fazia medicina ou advocacia ou engenharia, né? Às vezes você ir fazer publicidade era uma coisa assim já, É. né? Você já era alternativo. Tinha odonto também, né? Essas quatro. Odonto, verdade, Essas odonto, quatro, né? odonto, verdade. Sempre esqueço da odontologia. Hum. Que a maioria dos meus amigos foram para odontologia, nesse período da escola, do técnico. E aí eu falei, eu não sabia o que fazer e não tinha ideia, e resolvi falar: quer saber? Eu vou fazer engenharia mecânica, porque
eu já me formei técnico mecânico, então alguma coisa vai me ajudar e eu vou poder meio que tirar de letras, né, até eu descobrir o que eu quero fazer. E acabei entrando na faculdade de engenharia mecânica ali no Mackenzie, mas nesse período eu entrei quando eu estava ali com 18 anos, né, e eu vi essa peça. E ali que eu falei, poxa, eu queria ser tanta coisa. Eu queria ser palhaço, já bombeiro, polícia federal, gigolô, várias coisas que passavam pela minha cabeça e me geravam angústia porque eu falava, caramba, numa vida não vai dar para fazer tudo isso, né? E aí foi onde, vendo o Fagundes, aí eu pensei como sendo uma forma de realizar várias profissões em uma só, né? Então foi onde eu comecei a olhar para o teatro com um certo desejo por isso, mas sem saber direito se era o que eu queria, mesmo porque havia aquela fama, quem faz teatro é drogado, é gay, é isso, é Vagabundo. aquilo, vagabundo, né? É uma profissão que não dá futuro, e não sei o quê, e tem o teste da cama, e do sofá, e de não sei o que. Quer dizer, eram tantas coisas que recheavam a minha cabeça. Imagine, eu fiz escola de freira, técnico mecânico, engenheiro mecânico, quer dizer, estudei só com homens todo esse período, né? Então, assim, era Mac macho, né? Então, assim, ir para essa área humana era uma coisa que era um rompimento com toda vamos dizer, com a minha forma, a formação do meu pensamento, né? Então, eu fui indo de leve, continuei a engenharia, né? Mas já fazendo paralelo a isso alguns cursos de teatro no finais de semana, cursos livres, né? Para sentir se realmente era alguma coisa que eu iria gostar, né? O primeiro curso que eu fiz, eu comentei com a minha mãe e minha mãe achava que eu era tímido, então ela recortou de um jornal um curso do teatro que era no Colmeia, que era ali na 9 de Julho, era um instituto cultural, e o Antônio do Vale era o diretor, assim, dando o curso, e eu fui fazer esse curso com ele. Mas quando terminou o curso, a primeira coisa que ele disse, ele falou, meu, sua cabeça é muito dinheiro, né? Não vai dar para você ser ator, né? Você pensa muito teu racional, você não deixa você se envolver emocionalmente, isso vai ser muito difícil para você. Bom, eu acho que ao mesmo tempo foi negativo, foi muito positivo, porque aí eu sou ariano e disse assim, então eu vou provar para esse cara que ele está errado. Então, aí foi aonde o meu primeiro impulso foi nesse sentido de uma certa vingança, de falar assim, não, eu vou me dar bem nessa história, e seguir fazendo as oficinas até conhecer a Oficina Cultural Oswald de Andrade, que infelizmente nesse momento agora está passando por, né, sérios problemas, né, no sentido até de um fechamento, de mudança de política interna, e eu devo, assim, a minha carreira, a minha formação a Oswald de Andrade. Eu, a partir de 1989 até 2002, desculpa, 1900, agora ficar velho é foda, 1900 89 a 92. 1989 até 1992, ou seja, 3 anos, eu fiz mais de 115 oficinas gratuitas, com profissionais maravilhosos que me ensinaram de tudo que se pode imaginar. Né? Eu não fiz uma faculdade, não fiz escola de teatro, só a minha escola, a minha formação é a Oswald de Andrade, com essas oficinas livres. Né? E a principal oficina foi a didática da encenação, comandada pelo Elias Andreato, em que eles juntavam várias pessoas interessadas em como fazer um espetáculo. Então, você tinha o Elias Andreato dirigindo, você tinha o Carlinhos Moreno fazendo cenário, o Fábio Namatame fazendo figurino, Patrícia Gaspar dando corpo, Bezerra dando luz, Solange dando sonoplastia, Solange. Coutinho, Tá. que ela trabalhava com a Tunica. Você lembra da Tunica? Que foi uma nossa puta grande sonoplasta, né? Tunica e Fábio Namatame fizeram, respectivamente, cenário e trilha para espetáculos meus. Eu Ah, sou, eu, eu sou autor, tá. né? Então, já fiz alguns espetáculos, enfim. Mas daí me diz uma coisa, pelo que você está me contando, a sua formação foi a partir formação mesmo, com 25 anos, de 22 a 25 anos, mais ou menos.
Isso aí. Mesmo assim, já são mais de 30 anos de carreira. Sim. Mas no teu relato você me falou algumas coisas aí que eu queria explorar. Primeiro, eu sou 6 anos mais velho que você, mesma geração, eu acho, tá? Estamos juntos. Se é que Estamos tá juntos. certo aqui, você é de 67? 67. Eu sou de 61. Outra coisa, você falou que tua cabeça era muito exata, ah, que teus pais te encaminharam. Ao mesmo tempo, você falou que tua mãe te indicou um curso de teatro por causa da timidez. Ah, você é de classe social média? Qual é a tua classe social? Média, média. Então, porque a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: não houve preconceito? Você falou aí que antigamente tinha essa visão sobre o ator. Era uma visão sua? Ou teus pais ficaram preocupados quando você optou por esse caminho? Não, a minha mãe fez, né? Ela fez uma subversão, né? Ela Hum, jogou escondido do meu pai, tanto que depois já no grupo Tapa, já trabalhando, já tinha formado a minha companhia Tripital, já estava nisso, eu dando uma entrevista, eu contei isso, e meu pai assistiu. hum. E aí ele disse: eu sabia que tinha, da onde que tinha surgido isso? A sua mãe, foi sua mãe. Então, ela fez uma subversão aí, né? Era muito a visão muito mais do meu pai nesse sentido, de um certo preconceito. Mas aí eu lembro que em 95, eu já estando no grupo Tapa, fazendo o Noviço, que foi minha peça, né, a minha primeira peça profissional como ator. Trabalhei nessa peça, tinha a Ana Lúcia Torres, o Luiz Baccelli, o falecido Luiz Baccelli, tinha o Taubaté. Então o Tapa sempre priorizou essa ideia de trabalhar com jovens e pessoas mais velhas. E a gente tinha aquele mês teatral que as melhores peças faziam no Teatro Municipal. Era um programa É. muito legal em janeiro, né, a preços populares. E aí eu fui fazer o noviço lá. E aí meu pai, quando terminou a peça, eu fiquei ali no palco e meu pai veio até o proscênio, muito emocionado, é, é, muito embargado, assim, porque ele tinha dito que quando ele chegou em São Paulo, ele nasceu em Araras, mas viveu boa parte da vida dele em Londrina. Quando ele veio para São Paulo para morar mesmo, para se fixar aqui, o primeiro lugar que ele passou foi pelo Municipal. E ele olhou para aquele teatro e disse, né, e pensou com ele: eu nunca serei digno de entrar, né? Ele veio para cá jovem para trabalhar, né? Ele veio até com uma prostituta para cá, é, e aí ele olhou para aquilo e isso passou na cabeça dele, né? E aí a primeira vez que ele foi ao municipal foi para me ver, né? Então assim, para ele foi uma grande revelação, vamos dizer, um insight. Eles estão vivos, André? Estão vivos, estão vivos, Eles estão têm vivos. orgulho hoje do ator que você Total. se. Isso que é legal, né? Total, e todos os momentos que eu tento fraquejar, que eu tento repensar, meu pai é sempre o primeiro a chegar e dizer: cara, você encarou essa, velho. São muitos anos nessa, você tem um reconhecimento e tudo mais. Não, você não tem que desistir e tudo, né? Por quê? Então, Você pensa em desistir por causa da instabilidade? Américo, é uma profissão. Bom, eu vou ser honesto, né? Hum. Claro que eu dou aula, eu também tento ser honesto na medida do possível, porque hoje também a gente sabe que a escola sobrevive de alunos, né? Então você tem que manter uma certa ilusão a todos, mas a gente, à medida em que a gente vai vivendo esta profissão, quer dizer, eu tive a oportunidade de, nossa, e sem o menor rancor de nada, eu tive teatro, cinema, televisão, dirigir, dar palestra, tudo que se pode imaginar que essa carreira te propicia, eu consegui fazer. Mas o problema foi um pouco o projeto que eu acreditei, né? Eu Hum. sempre brinco lá com o grupo Tapa. Quer dizer, eu entrei num grupo que é um grupo excepcional, um grupo que eu acredito que em qualquer lugar do mundo, pelo menos os que eu conheço, que seja aqui na Argentina, no Chile, aqui do lado, seria um grupo que teria um reconhecimento nacional, que provavelmente poderia até ter um aporte de financeiro do Estado, porque era um grupo que pensava numa formação, numa passagem de bastão. A gente tinha aulas, eu lembro quando eu entrei lá,
para fazer o curso, assim que eu fui efetivado na companhia, eu fazia curso de crítica com a Mariângela, de Tai Chi Chuan, de História da Arte, de Corpo, com a Neide Neves, de Voz, com Madalena de Paula. Era uma coisa pensada na formação. A gente entrava como carregador de cenário, limpador de figurino, de palco, para os grandes, Denise Weinberg, Clara Carvalho, Zé Carlos Machado, Brian, Guilherme, né, Ana Lúcia Torres, Natália Timber, Hernani Moraes, Norival Riso, Taubaté. Né? A gente ficava olhando aqueles caras da coxia, sonhando um dia poder estar no lugar deles. Né? E esse período que eu entrei no Tapa, Lilian, né, Bruno Perillo, Inácio Fabel, Marcos Paulo, Sandra Corbelloni, a gente ficou 10 anos fazendo o panorama do teatro brasileiro. Nós fazíamos peças de terça a domingo, 2 peças por dia. Quer dizer, eu estava na profissão dos sonhos. Eu estava na profissão dos sonhos, era o que eu me mudei para o lado do teatro. Eu acordava, atravessava a rua ali na Rigo Freitas e ia para a Aliança Francesa. Então, para mim, eu estava realizando os meus sonhos. Na sequência, depois de 10 anos no Tapa Direto, me chamaram, eu passei no teste para fazer o Caixa 2, com o Juca de Oliveira. Aí eu fui para o Caixa 2, entendeu? Um espetáculo que eu fiquei 5 anos fazendo, fiz 1.488 apresentações, né? Viajei o Brasil inteiro, foram 48 teatros pelo Brasil, 60. Oh, Eu meu acho que Deus do céu. acho que é quando entra a ligação que fica mudo, Que né? alguém está tentando me ligar aqui. Se me ligar de novo, eu vou tentar falar lá para o cara não me ligar mais. Tá, tá. Então, quer dizer, 1.488 apresentações, foram 42 teatros na cidade de São Paulo e 62 pelo Brasil. Então, assim, entende? Para mim, eu falei, achei a carreira e ganhando muito bem. O Caixa 2 era um espetáculo que a gente fazia de quarta a domingo, 2 sessões no sábado, no Cultura Artística. Né? Então, de 2002, 2003, 2005 para frente, a coisa começou. Eu não sei te explicar, e a América talvez levasse muito tempo aqui para a gente tentar discutir para onde que a ideia do teatro, a condição da profissão de teatro foi se modificando. Né? Mas você conseguiu sempre viver, apesar disso tudo, você conseguiu viver da tua arte. Claro, dando aula, E, agregando coisas, né? claro, 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 sem dúvida. Mas, mas Agregando coisas. ainda passa por crises de vontade de desistir, André? Passa, 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 Tá. passa. Engraçado, você falou alguns nomes aí que me dão até orgulho de dizer que eu já entrevistei. Teu relato, olha, já passaram por aqui Patrícia Gaspar, Elias Andreato, querido Zé Carlos Machado, a Sandra Corvelloni, Ana Lúcia Torre, o Norival Riso, ainda não, mas já está marcado com ele. Então, cara, é um trabalho do qual eu me orgulho bastante. Não, Eu te- e parabéns por você dar espaço para a gente poder falar sobre isso, poder ter o tempo, porque normalmente é 5 minutos, 10 minutos, e você precisa reduzir, né? Nada se discute, é simplesmente um achismo que a gente coloca ali rapidamente e acabou, né? Mas eu quis dizer esses nomes justamente para fazer a próxima pergunta. Você foi lá ver o Antônio Fagundes com 18 anos, você disse que você não tinha o hábito de ir a teatro, eu não sei se você via novela, você falou que conhecia o Fagundes de novela, provavelmente você via novela. A pergunta que eu faço é, André, tinha ídolos, tinha artistas referenciais nos quais você se espelhou a partir do momento que você decidiu ser ator? Sim, primeiro o Fagundes, né? Sim. O Fagundes no sentido da atuação e do empresário Fagundes, né? Com a condição dele, dessa companhia estável. Eu estava no dia, ele estava fazendo fragmentos de um discurso amoroso, né? E no final do espetáculo ele pediu para que as pessoas que quisessem ficar, para ele bater um papo, que ficassem, e ele sentou e ele contou sobre o encerramento da companhia. Né? Era o momento em que ele estava encerrando a companhia e começou a enumerar vários fatores em que, se eu tivesse talvez dado ouvido naquele momento para ele, eu teria desistido da carreira. Né? Hum. Eu talvez naquele momento eu disse não, mas comigo vai ser diferente.
né? Frescor da juventude faz acreditar nisso, né? Exatamente, exatamente. Hoje, olhando ele falar sobre aquilo, né, outra pessoa que foi muito importante, mas depois se tiver um espaço eu falo, foi o Ari Fontoura em relação a isso, né? É, mas quando ele falou aquilo, ele estava realmente assim dando quase que um adeus para a concepção que ele tinha do fazer teatral, né? Então, mas ele foi o primeiro cara assim que me colocou num lugar de falar, opa, quero chegar aí. Depois, conhecendo o Grupo Tapa, né, e eu lembro que eu estava fazendo um curso com a Vera D'Agostino, que era na CM, um curso livre, amador. Ela levou a gente para ver vários espetáculos dos sátiros, do Tapa. Na época estava se formando o Marco Antônio Rodrigues. Ela foi levando para vários diretores para a gente se ver com que se identificava. E eu fui assistir o Mandrágora do Tapa, né? A primeira versão do Mandrágora. E eu lembro de olhar aquilo e falar: meu, é isso que eu quero fazer. Eu quero esse teatro. Adorava os sátiros, adorava, né? Mas o tipo de teatro que eu queria fazer era aquele. E aí eu fui atrás de saber como é que poderia entrar no Grupo Tapa. E tive o privilégio de ter o Tolentino, não só como Eduardo Tolentino, não só como mestre, mas como um amigo pessoal, né? Que foi me acompanhar na Tripital como diretor, foi uma das pessoas responsáveis por toda a minha trajetória como diretor dentro da companhia, né, da minha companhia, né, um orientador, um mentor, um dramaturgista, né, sempre esteve presente em todos os processos que eu fiz, né, e o Eduardo, ao mesmo tempo, ele é o meu ídolo e o meu algoz, né, no sentido de que ele me apresentou um mundo, né, assim, não só o mundo aqui do Brasil, mas o mundo do mundo, né? Nós fomos para a Argentina, Nova York, Londres, Itália, França, juntos, ver teatro, né? Então ele me mostrou muita coisa, fora a filmografia toda que ele dava para eu assistir, né? E aí você olha e fala, meu Deus do céu, nós estamos muito aquém do que essas pessoas realizam, tanto como atuação, como produção, como direção, né? É, e aí as minhas referências passaram a ser não só internas, mas muitas externas, né? De fora. O que eu brinco que é isto, ao mesmo tempo é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, ao olhar para a nossa condição aqui, você fala, meu Deus, toda vez que eu vou para a Argentina, eu volto em depressão. Né? O bom de lá é que você toma vinho e come carne que te dá um up, mas Eu amei, eu amo Buenos Aires, por exemplo. é maravilhoso. Quer dizer, eu há 15 anos vou para lá todo ano só para ver teatro. Quer dizer, pelo menos uma semana eu tenho que passar lá para me, sabe, dizer, ufa, alguém está fazendo alguma coisa assim que tenha uma discussão dramatúrgica, que tenha uma discussão de estética, né, que tenha uma discussão em relação a patrocínio, né? Aqui não, aqui é um salve-se quem puder, aqui é E uma mesmo com toda a crise econômica que lá está vivendo nos últimos dias, exatamente, nos últimos exatamente. tempos. Agora me diz uma coisa, duas coisas que eu quero saber de você. Quando você pensa em desistir, você se vê fazendo o quê? Puta merda, mano. Engenheiro não dá para voltar mais, né? Você se formou, chegou a formar? Formei e trabalhei, né? Ah, Isso é uma coisa que, isso é só uma parte, isso é uma coisa que a gente não dá em escola de teatro, que eu acho fundamental, que seria alguma coisa do tipo de organização financeira, né? ah, Eu só consegui realizar isto tudo porque meus pais deixaram eu ficar morando com eles enquanto eu trabalhava como engenheiro, eu ganhava bem como engenheiro, ou seja, eu pude guardar um dinheiro que assim que eu larguei a engenharia, que eu disse, vou largar a engenharia, eu tinha guardado, se eu alugasse um apartamento e o custo de comida, eu fiz esses cálculos por ser engenheiro, eu conseguiria viver 10 anos, olha né? aqui. Sem gastar nada a mais. Sem É claro que excessos. sem excessos. Claro que nesses 10 anos, graças aos deuses, eu também fui fazer publicidade, fiz muita publicidade, o que dava um dinheiro. Né? Um bom dinheiro. A publicidade, na minha época dos 25, né, há 30 anos atrás, eles pagavam muito bem. Né? Então, quer dizer, este pé de meia que eu
eu fiz, no sentido de falar, eu vou fazer teatro que eu quero, eu não vou fazer um teatro para pagar as contas, eu vou fazer um teatro que eu quero. E sabia que no tapa eu iria levar um bom tempo para poder começar a receber um dinheiro, né? Então, isso me deu essa... Né? Muita gente fala, você é um privilegiado, é isso e aquilo. Tá bom, se considerar que eu fiz a engenharia ser privilegiado, tudo bem. Mas a questão de pensar em como guardar, o que eu vejo que muitos alunos não fazem isso, quer dizer, um pé de meia para você poder se sustentar, porque senão você vai entrar na roda, na roda. Você entrou na roda, você só fica fazendo teatro para pagar as contas. Eu vou E aí mais, você... eu vou mais longe, André. Eu acho que não é só no teatro, só no curso de teatro tem que ensinar educação financeira. Eu acho que isso devia ser uma matéria Para tudo, obrigatória né? em qualquer formação. Agora, você disse que não dá para voltar para engenharia. Você se vê fazendo o quê se você largar hoje o teatro? Olha, eu estou muito correndo atrás, por exemplo, da psicanálise, Tá? né? Tô fazendo curso, né? Para talvez exercer a psicanálise. Tenho muita vontade de aproveitar todo esse veio a palavra arcabouço, não sei se faz sentido, porque o Haddad fala tanto essa palavra agora que eu já essa palavra tá, mas né, o arcabouço que eu juntei todos esses anos, né, trabalhando em várias áreas, por exemplo, para trabalhar com a iniciativa privada, né? Então, por exemplo, eu estou dando uma oficina agora que chama A Escuta que Fala, né? Que é um Hum. trabalho voltado para aprimorar a escuta no sentido da fala, ou seja, a gente relaciona a fala muito ao pensamento, né? E a gente esquece que a escuta é fundamental para que exista a comunicação, né? Se eu não escuto a minha fala, ela sempre vai sair transversa. Então, tô trabalhando em cima disso, às vezes coisas paralelas nesse sentido, para não ter que ficar muito frustrado com a condição de ser ator ou diretor, porque realmente, assim, maravilhoso ter feito Borges, as últimas peças que eu fiz, né? Mas é muito difícil você pensar que a sua profissão você ensaia 2 meses e faz 14 apresentações e acaba, né? Então você já está fazendo o ensaio e você já tem que estar pensando no próximo trabalho, porque aquelas 14 apresentações depois você não vai, né, não vai ter como ir para frente. E não adianta culpar ninguém. É Engraçado uma que isso condição. mudou, né, André? Porque os espetáculos ficavam bastante tempo em cartaz antigamente, né? Exato, exato. Agora, a outra curiosidade que eu tenho, em algum momento você teve que definir teu nome artístico. Você chama-se André Luiz Garcia de Oliveira. Meteu o italiano aí, que eu pensei que fosse o sobrenome. Quem é que escolheu isso? Mas você sacou de onde veio o Garoli? Garcia Oliveira. É isso aí. Na época eu tinha pensado em André Oliveira, e Hum. aí minha mãe, dentro da subversão dela, disse assim: Ah, mas fui eu que te dei aquele recorte do jornal, né? Pô, podia ser André Garcia, né? Aí eu falei: Ah, André Garcia tal. Aí meu pai: Luiz Não, Garcia fica bonito, hein? Mas aí André Luiz Garcia, para artístico, já começa a ser um nome meio grande, né? É, aí um dia na engenharia, o Chico Ram, que era um engenheiro do meu departamento, sentado comigo, ele falou, porra, e eu contando para ele sobre isso, eu tenho que ter um nome artístico, Chico, caraca, tem que ter. Aí ele falou, pô, por que você não junta o Garcia com Oli e fica Garoli, né? Eu falei, ó, porra, Garoli, né? Gostei, gostei. Aí um outro amigo, eu falei, pô, achei meu nome artístico, vai ser André Garoli. Aí ele fez a numerologia, ele falou, não, mas tem que ser Garoli com 2 L's, não com um. Eu falei, tá, então vai ser André Garoli com 2 L's. E aí, muito louco que lá na empresa mesmo, isso eu era engenheiro ainda, hein? Na empresa passaram a me chamar de engenheiro Garoli, quer dizer, na própria empresa adotaram o Garoli como um nome meu, tá? E, inclusive, você tem uma aparência um pouco europeia, assim, né? Remete muito ao italiano, né? Eu pensei que teu nome fosse Garoli mesmo. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa, André. E desculpa se te interromper às vezes, tá? Não, aí interrompa, velho. Você já viu que se deixar eu vou falando, né, velho? É, se apaixonou por teatro, toda uma formação em teatro, um teatro muito específico. Aí você foi fazer, acho que 10 anos depois, algum tempo depois, não, 2 anos depois, né? Sei lá, televisão.
uma linguagem completamente diferente. E me corrija se eu estiver errado, o primeiro trabalho grande em televisão foi Sangue do Meu Sangue. Isso, E exatamente. aí, depois de alguns anos, você foi fazer cinema, que é audiovisual também, mas é completamente diferente. Migrar de uma linguagem para outra, com as gritantes diferenças entre elas, foi fácil para você? Ou demandou um certo trabalho? Não, demandou um grande trabalho, um grande trabalho. Não é uma coisa simples, eu acho fundamental. É claro, aí de novo, eu sou da geração ainda, eu acho que é a última geração que tinha aqueles preconceitos, no sentido de que você é um ator de teatro, então você é de teatro, né? Você ir fazer televisão, você está se vendendo, né? A gente tinha muito essa Você condição, pegou isso né? ainda? Peguei. Eu lembro quando eu fui fazer Sangue no Meu Sangue, tinha muita gente criticando, assim, de dizer, né, eu fazia comercial já, comercial também já era visto como, né, muita gente dizia, você é um Prostituição da vendido, carreira, né? é a prostituição da carreira, né? Outro dia mesmo encontrei um ator que me cruzou na época, isso lá atrás, cruzou e disse isso, né? Você está se prostituindo. E eu cruzamos ele falou, puta, Garoli, que cagada que eu falei para você, né? Eu falei, na época eu também ficava culpado, né? Mas eram as oportunidades que tinham e eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre fui muito, como o Brian fala para mim, até em inauguração de supermercado você adora ir para ver o que vai acontecer, né? Então eu acho que a televisão, o cinema, eu entrei muito com essa condição de curioso. E pastei. Confesso que eu digo assim, é muito mais difícil fazer televisão e cinema do que teatro, né? Para mim, para mim, porque eu adoro o ensaio, eu adoro a Perdão. repetição, eu adoro ficar em cartaz fazendo a peça várias vezes. Isso é uma paixão minha, né? E eu me sinto seguro dentro disso. A televisão é uma coisa que, você recebe o roteiro, estuda em casa, chega lá no estúdio, você mal e vê com quem você vai contracenar, entra no estúdio, o diretor faz a marcação, você bate o texto uma vez, faz um ensaio técnico e grava. Você está dizendo para mim que você gosta mais do processo do que do resultado? Total, Sério? total, total. Que barato, que barato. Total. Tanto que as coisas que mais me deram prazer na minha profissão foram os processos que demoraram Demais. mais tempo. As minhas montagens como diretor, por exemplo, os atores que vêm trabalhar comigo sofrem, porque as montagens normalmente levam um ano, né? São processos grandes Para ficar 3 meses em cartaz. para ficar em 3 meses em cartaz, exatamente. Essa é a merda, É meio né? Então, frustrante. tem que valer muito a pena. Por exemplo, quem vem trabalhar comigo, eu dirigindo. Mas atuando, o Tapa também é um grupo que me viciou nisso, né? O Tolentino é um obsessivo nessa coisa do ensaio, né? Então, para mim, eu acho isso maravilhoso nessa profissão, coisa que o cinema e a televisão não te dão tanta oportunidade disso, né? Sim, sim. Então, assim, a primeira novela que eu fiz, que foi O Sangue do Meu Sangue, puta, eu tinha que gravar a morte do meu pai. Foi a primeira cena. Eu não tinha feito nenhuma cena ainda com o pai, mas já tinham que gravar por causa de locação e Quem tudo era o mais. ator? Quem era o ator? Meu pai era o Luiz Baccelli, era É, o Baccelli. E, e aí tinha minha mãe, tinha mais outros dois personagens, e aí você imagina que eles estavam gravando rapidez, aí gravaram o lado do Baccelli, gravaram o lado da minha mãe, gravaram os outros dois lados, aí dispensaram os atores e falaram, agora você, Garoli. E aí eu tinha que fazer uma puta cena de comoção sem mais ninguém, porque dispensaram todos os atores, porque era a última cena e estava com o horário contado, precisava dispensar os atores. Então, o primeiro contato que eu tive com a televisão já foi uma bosta, entendeu? Porque eu disse, caralho, como é que eu vou me emocionar se eu não tenho. a Aí contracena. a contracena, aí puseram um coitado do garoto que era assistente de direção deitado lendo o texto para fingir que era meu pai. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí foi onde eu, né, comecei a olhar e falar, Você lembra o nome do personagem? era Valverde, é, Leandro. Leandro Valverde, o sobrenome dele, Leandro, era isso mesmo. Ô, Mas Leandro, quando é que você
diria que você passou... Quanto tempo você levou para dominar as linguagens? Depois de começar a gravar, depois de começar a filmar? Porque quando você foi fazer cinema, você deve ter estreado, porque cinema é menos ainda, né? Menos, menos. Você demorou para conseguir dominar as linguagens? A televisão, eu tive um outro feliz encontro aí, que eu digo que essa é uma arte de passar o bastão, pena que, infelizmente, atualmente as coisas mudaram, eu até acho o porquê, mas é, o Osmar Prado foi, para mim, um cara fundamental nesse momento, ele fazia o protagonista, né? E aí eu fui um dia almoçar com ele, ainda era no SBT, TVS ainda, ali na Sumaré, e a gente foi almoçar no intervalo de gravação, e aí ele falou para mim assim, menino, eu gosto muito da tua personalidade, né? Eu vejo que você busca alguma coisa que a televisão não vai te dar, né? Então você precisa olhar para a televisão de uma outra forma, né? Você vem do teatro, você é jovem ainda e você tenta carregar coisas que são do teatro para uma outra linguagem e isto vai acarretar um ruído, né? Então ele disse, bom, em primeiro lugar, a televisão é empatia. Eles precisam ter uma empatia, mesmo que você seja o Osmar Prado fazia o vilão, mesmo que você seja o vilão. Então você tem que ser muito você. Você tem que ser muito você. Essa ideia de construir um personagem corre o risco de você colocar uma máscara à frente e sem você ter tempo de introduzir essa máscara, né, interpretar essa máscara, você corre o risco do público te rejeitar, né? E a outra questão é não tente achar coerência. Novela é um organismo vivo, ela muda. Então, o espectador ele não tem condições de saber o que você fez no capítulo 58. Quando tiver no capítulo 130, ele não sabe o que você fez no 58. Ele faz um traçado geral. Portanto, viva o presente, né? Então, isto para mim foi uma guinada assim, de um entendimento da onde eu estava pisando, né? Porque até então não tinha tido nenhum contato com a televisão, né? E quando eu depois fui trabalhar com o Wolf Maia, que aí depois eu fui para a Globo, né? Eu já estava dando aula na escola do Wolf, ele viu uma peça de teatro minha e falou: quero que você vá fazer um trabalho lá como ator. E eu disse: Wolf, eu tenho muita vontade de dirigir. Aí ele falou: Cinquentinha? bom, hã? Foi cinquentinha. Cinquentinha, cinquentinha, exatamente. Aí o cinquentinha, aí eu falei, bom, eu tenho muita vontade de dirigir também e tal. Ele falou, então eu vou te dar um crachá que você pode ficar livre a tua movimentação aqui e de quem você precisar de uma autorização eu dou. Você quer ir lá fazer estágio no cenário, vai fazer estágio com outro diretor e tudo mais. Eu tive uma carta branca lá dentro, né? Então pude assim acompanhar outros diretores, pude ficar com o Wolf no Twitter, né? Pude entrar em discussões com os autores das novelas, pude ir na área de marketing, ver como é que eles fazem a pesquisa de mercado para saber sobre o Ibope. Então, eu fui em muitas áreas, é, é, graças a essa abertura que o Wolf me deu, né? E aí, claro, você vai aprendendo, porque você está ali todos os dias e tudo mais, até quando eu pedi para ele para fazer o concurso para entrar como assistente de diretor. E aí ele me disse o seguinte, ele falou, André, olha, só te digo o seguinte, as coisas estão mudando muito aqui na Globo. Não é mais como era antes, quando era o Denis Carvalho, eu, Marcos o Paulo. Antônio, o Marcos Paulo, né? As coisas estão mudando rapidamente e isso aqui está virando um samba né? Uma doideira, né? Para você sobreviver aqui dentro. E eu acredito que se você tem ideais de fazer coisas, não é a Globo que vai deixar você fazer. Você vai ter que camelar muito aqui dentro. Então aí ele me convidou para fazer parte na escola. Eu sempre fui da área de interpretação de teatro na escola. Aí eu passei a fazer parte dos projetos de vídeo da escola, de formatura da escola. Aí fiquei trabalhando 8 anos lá com projetos de formatura dos alunos, que a gente começou com a linguagem de televisão e depois nos Eliette deu aula lá, né? Hã? A Eliette deu aula lá? Deu, Eliette deu, Nesse cigarrinho. mesmo período? Deu, nesse mesmo período também. Eliette é muito minha amiga também. Deixa eu te falar uma coisa. Você comentou aí, eu preciso te perguntar. Você
esse encontro com o Osmar Prado, esse encontro com o Wolf Maia, você deixou uma frase aí, as coisas mudaram muito. O que que mudou? O jovem ator em relação à carreira ou o mundo mudou? E o que que você ia dizer que as coisas mudaram muito? É, eu talvez vá parecer um saudosista, né? E eu estou fazendo uma pós-graduação agora lá no Célia, dou aula lá no Célia e estou fazendo pós-graduação em arte e educação. E tenho levado muita porrada dos professores que são jovens, né? Porrada no bom sentido, né? Assim, em relação à ideia do aprendizado. Eu acho que uma das condições que complicaram um pouco é porque o teatro ele tinha uma formação que passava pelo teatro amador, né? Uhum. Então, você podia até fazer uma escola, mas você tinha que passar o estágio pelo teatro amador, como se fosse um estágio mesmo, né? Aonde você, vamos dizer, tinha certas liberdades para fazer coisas, você tinha experimentações que você podia fazer, né? E depois você era alçado a um profissional. Eu acho que com o aumento das escolas de teatro, a quantidade de escolas que surgiram, cortou-se esse processo do teatro amador. Né? Eu sempre Hum. tive a ideia de que as escolas teriam que, né, formar os alunos, esses alunos, com o seu trabalho final, se juntavam, começavam a participar de festivais de teatro amador, que foi essa a minha trajetória. Participava de festivais, tinha o FEPAM aqui em São Paulo, tinha o Teatro Piracicaba, São José dos Campos, Campinas, Pindamonhangaba, tinham várias cidades que faziam festivais de teatro amadores. Então você ia para lá e os jurados normalmente eram profissionais, gente do teatro profissional, que ia ver o teatro amador e falava assim: pô, gostei de você, você não quer vir fazer um trabalho aqui comigo? Então eu sempre pensei que após a escola teria um período em que os alunos teriam que fomentar o seu trabalho através desse teatro amador, para então alçar a questão do profissional. O problema é que agora eles se formam e o marketing da escola é dizer que você sai um ator formado, né, da escola, então eles saem e eles acham que são atores. O Entendi. problema, Américo, é que é uma carreira como piloto de avião, velho. Hora de Você, voo. horas de voo. Precisa de hora de voo. O Brian sempre falou isso, eu concordei. Você tinha que ter uma carteirinha carimbada. Não um currículo que diz qual peça você fez, mas quantas horas você tem de palco. Tanto é verdade que os mais veteranos são sempre quem segura as tramas, seja no audiovisual, seja no teatro. No próprio teatro. Eu vi, por exemplo, você, a Cleo e o Ari, No Lago Dourado. entendeu? Ali é atores experientes em cenas, entendeu? Em cena. Sim, Não tem negar isso. não tem como não reparar nisso. Eu quero falar de composição com você agora, André. Qual é o teu processo em geral? Você parte da forma e interioriza, ou você parte do interior e exterioriza? Você faz gênese do personagem? Não. Primeira coisa, até que ponto o ator tem liberdade de criar, uma vez que vem rubrica, marcação, cenário, arte, mas de toda maneira a gente sempre vê a digital do ator. Até que ponto o ator tem liberdade e o teu processo qual é? Da forma para dentro ou de dentro para fora? Olha, Américo, quando eu vou dar aula, quando eu vou passar o bastão, eu procuro passar o bastão com a ideia um pouco de fora para dentro. Né? O que, Tá. que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu vou fazer o meu aluno conhecer é, o, o que, que é o espaço que você está trabalhando. Né? Eu vou falar sobre ritmo, eu vou falar sobre tempo, eu vou falar sobre tempo rítmico, eu vou falar sobre plano, eu vou falar sobre vetor, eu vou falar sobre proxemia, que é sobre as distâncias, eu vou falar sobre composição, né? Composição de quadro,
ponto de fuga. Eu vou fazer o ator entender uma sintaxe da cena. Ou seja, o que ele tem de elemento concreto em torno dele que ele pode usar para ajudar a criar o que eu acho fundamental no teatro, que é a circunstância, a situação em que ele está inserido. E a situação que você está inserido depende de todos esses entornos, ou seja, a cadeira que eu estou sentada, para onde eu estou olhando, né? Aonde você está, qual é o vetor que eu estou concebendo em relação a você, o plano. Tudo isso são materiais palpáveis e concretos para que o ator possa trabalhar, para que o ator possa se colocar em cena. Criada essa circunstância, eu crio o jogo. Ao criar o jogo, ele começa a se aproximar deste interior, que é um interior mais próximo dele, mais real, mais concreto. Mas sempre com texto como base. O texto como base. A princípio, eu deixo até, eu falo, não tem problema, improvisa, Tá. vamos sentir o espaço, porque eu preciso melhorar a escuta dele. Eu preciso melhorar essa escuta. Se ele está preocupado em dar o texto certinho, ele não está escutando o outro. Entende? Tá. Ele não está escutando. Eu preciso liberar esse ator para ele escutar. Para ele, eu até brinco. Você ouve, mas você não escuta. Você olha, mas você não vê. E eu preciso que você escute e que você veja. Porque caso contrário, não adianta. Você está voltado para si. E as escolas, e eu estou falando como professor, pouco tempo que a gente tem para trabalhar o aluno, né, o estudante, a gente trabalha em cima do eu dele, né? Então ele tem que criar o personagem, ele vai para casa, ele faz a gênese, ele decora o papel, ele fica passando a fala do coleguinha em casa, mas decorando o papel dele. Aí ele chega para contracenar, eles passam 10 minutos a cena ali fora, faz uma marcação e entra. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um personagem que ele concebeu dele, e não um personagem que resulta da relação entre ele e o outro. E é Então, isso, né? Todo personagem é resultado das relações, né? total, Com os outros personagens. com os outros. E se pensar na questão psicanalítica, psíquica, é isto. Eu também só sou alguma coisa ao seu olhar. E caso contrário, quem eu Não, sou? e para cada um você tem uma máscara, né? Para cada um, Exatamente. em cada relação a gente tem uma máscara, né? Perfeito. Né? Essa é a primeira etapa que eu já tento mostrar para eles no primeiro dia de aula. Quando eu já pergunto como é que você é visto pelo seu pai? Como é que você é visto pela sua mãe? Pelo seu namorado? Pelo teu chefe do trabalho? Como é que você é visto aqui pelos seus colegas? Aí eu pergunto para os colegas, como é que vocês veem ele? Quando ele se depara, ele fala, caraca, quem sou eu? Falei, pronto, agora nós podemos começar. Agora nós podemos começar a trabalhar. E é assim que Porque você faz para você compor? Isso, exato. Eu trabalho Ah, desta maneira. Agora, é claro que você vai ter atores que vão trabalhar e vão perceber isso e vão estar junto com você, né? E você vai ter atores que ele vai chegar pronto e você vai ter que lidar com aquilo com ele pronto. E aí você, né? Às vezes o cara é muito bom, ele tem uma empatia, e você sabe que ele vai resultar, mas não tem um jogo, né? Você vai encontrar diretores que vão entender esse processo e vai dizer, pô, ok, Garoli, vamos indo, tal, peraí, como é que você está ocupando esse espaço? Vão entender a forma. Vai ter diretor que vai dizer, André, eu quero isso, quero isso, quero isso, senta por ali, vira, fala aqui, fala lá. Aí eu vou adequar o que ele está me dando, né, esse material que ele está me dando, a algumas questões que eu penso como ator e o, outras eu vou. o diretor também é um gestor de pessoas? Total, Tá. total, total. André, como é que você diria para mim que é a tua relação com os personagens? Você fala ou, pelo que eu estou percebendo aqui, o personagem, né? Você diria para mim que você permite habitá-los? Se permite habitá-los ou permite que eles habitem em você? O que eu quero saber de você é o seguinte: em período de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho, como é que é a tua relação com os personagens? Ou eles ficam ali, no espaço físico do trabalho? Olha, dentro do meu critério, eu já fui diferente, quer dizer, à medida, eu acho que algumas pessoas que mudaram o meu ponto de vista, né? Eu vou Hum. até ser, como é que se fala, pouco humilde, mas foi o Grotowski, a gente pôde ter um contato próximo, assim, foi uma semana, mas foi uma semana com ele,
né? Intensa assim de trabalho. Acho que ele foi uma das pessoas que mudaram a minha forma de pensar a concepção do personagem. O Declan Donnellan, que é um diretor da Tite by Joy, né, que eu pude fazer uns workshops com ele, e possui uma forma diferenciada dessa que a gente tem aqui, que é baseada nesse Stanislavski, que foi mal traduzido e que foi se adaptando, e aí o coitado do Kuznets escreveu aquele método, e o Método, que foi né, um livro, até ele pediu para tirar, né, porque depois ele percebeu o erro que ele tinha feito, né? Então a gente tem concepções muito erradas da formação do ator, né? Depois eu fui aprendendo dentro dessa concepção minha que a partir do momento que eu entro nessa sintaxe de cena, ou seja, nessa circunstância, eu sou aquele personagem. Uhum. A partir do momento que eu saio, é outra circunstância. Tá. É outra circunstância, já não sou mais aquele personagem. Isto não quer dizer que na minha vida eu não me depare com circunstâncias próximas daquele personagem e eu digo, olha só, aqui agora eu estou sendo aquele personagem. Por isso que muitas vezes as pessoas falam de aquecimento, né? E eu acho fundamental, principalmente para quem está iniciando o teatro. Mas, por exemplo, eu odeio chegar no teatro antes e ficar conversando. Se eu chego no teatro e há um trabalho coletivo no sentido do aquecimento para a peça, beleza. Mas se é para chegar, ficar ali contando piada, contando o seu dia, eu vou dançar, porque eu não vou ter tempo de sair dali do camarim, que eu estou conversando com você, Américo, você contando piada pra caralho, falando do seu dia, não sei o quê, e eu vou entrar e te olhar numa outra sintaxe e esquecer daquele Américo agora há pouco que estava me contando piada. Eu preciso ter um distanciamento e poder, no momento que eu entrar em cena, eu estou na circunstância com o Américo. Agora, acabou a peça, eu sou o último a sair do teatro. Que aí nós podemos contar piada, dar risada e o cara. Então você está dizendo para mim que o processo de desconcentração para você é mais fácil. Sim, total. Se desconcentra mais fácil. Agora, em sendo assim, o que é mais desafiador para você? Você é um homem urbano dos nossos tempos, né? Fazer um personagem que você não conhece, de repente o rural de 1300, ou de repente fazer aquele que de tão próximo cutuca as tuas próprias feridas. O que é mais desafiador? O que é mais instigante? E na esteira dessa pergunta, eu te pergunto o seguinte também. Para se aproximar do personagem, melhor é ir até ele ou trazer ele para você? Boa. Eu vou pegar dois exemplos. Quando eu fiz o Mandrágora, né, uma peça 1500, 1600 ali, Maquiavel, e o Tectônicas. Foi o texto do Samir Yazbek que eu fiz ali no retorno da pandemia, foi 2021. Né? Por exemplo, o que é este personagem de 1500? Como é que ele senta? De novo, estou concebendo ele no espaço. Estou concebendo ele, não estou fazendo gênese, não estou usando o ser mágico do Stanislavski. Se eu fosse um homem, mesmo porque o ser mágico do Stanislavski, quando eu tive nos Estados Unidos, eles estavam estudando sobre o Stanislavski, sobre a tradução do Stanislavski, e aí quem foi dar aula sobre Stanislavski foi um metafísico, né? Que ele foi explicar que o ser do Stanislavski é a teoria da possibilidade. Se eu mexer a mão assim, o que isso gera em você? Se eu levantar nesta fala, o que isso gera em você? Não este imaginário do que, se eu fosse um homem, porque eu posso conceber um estereótipo, né? O que é homem. Então, por exemplo, por que os homens na era medieval não cruzavam as pernas? Eu pergunto isso, a maioria das respostas são: porque ele é homem, porque a sociedade não permite, porque eu digo, mas por que não permitiriam ele cruzar a perna? Ele ia ser preso, ser assassinado? Não, ele não cruzava a perna porque ele andava a cavalo, pra caralho. Então, as pernas internamente são tudo assada. Então, ele não consegue, não é uma coisa normal. Por que a mulher não cruza as pernas até o final do século XVIII, início do século XIX? Porque elas usavam corpete, entendeu? As empregadas cruzavam as pernas.
Ah, não, é porque ela não cruzava porque ela é fina. Não, é uma coisa física. Então, eu sempre vou trabalhar, independente do período, eu vou trabalhar a condição física dessa pessoa. Como é que ela está inserida nessa sociedade? Como é que ela está inserida nesse espaço, nesse tempo? E eu vou achar coisas lógicas e não pirações. Ah, mas o artista não tem a subjetividade? Sim, a subjetividade, já como a palavra diz, é subjetiva. Por mais que eu monte um personagem concreto, objetivo, por exemplo, Medeia, eu faço a Medeia rigorosa, trágica. Se eu tiver 5 pessoas na plateia, uma mulher que perdeu os filhos, uma mulher que tem 2 filhos, uma mulher que está grávida, uma mulher que não tem filhos e um homem, por mais que eu faça rigorosamente essa Medeia, essas 5 pessoas terão cognitivamente absorções subjetivas sobre ela. Um homem nunca vai absorver, e aí eu não estou sendo preconceituoso, homem, mas o homem não gere, até agora ainda não gesta um filho. Né? Isso Sim, não quer dizer sim. que ele não vá ter a dor, isso não quer dizer que ele não vá sentir a dor, mas é diferente de uma mulher que perdeu os 2 filhos Sim, num sim. acidente. Então, essa concretude é uma coisa que eu tenho que ter. Né? Isso o Grotowski falou, e eu achei genial. Ele falou assim: em teatro não se pode perder tempo. O teatro tem que ser concreto e objetivo. A subjetividade está na plateia. Se você não sabe o que você está fazendo, a plateia muito menos vai saber por onde ir. Então, quando fala muito os melhores performances, quando vamos falar de performance, os melhores performances são os caras que elaboram aquilo com uma estratégia, porque ele sabe onde ele quer chegar. Agora, ele tem um jogo com o público, ele tem a espontaneidade ali com o público. Então, quando você fala, se eu vou até o personagem, ou o personagem vem até mim, eu acho que eu não consigo definir essa zona de ida e volta. Eu acho que eu estou num entre, porque agora mesmo eu estou sendo um personagem. Sim. Eu tô numa circunstância que é me colocar para você, que daqui a pouco outras pessoas vão me ver, então eu preciso ter coerência ao falar aqui. Tem muitas coisas que às vezes eu poderia falar com outro palavreado, mas eu posso ser cancelado, eu posso ser colocado numa condição, porque, né, dentro dessa circunstância eu não vou ter tempo para me defender com todas as outras pessoas, elas vão ver o que você vai editar. Então, eu já estou sendo um personagem. Agora, esse personagem veio até mim ou eu fui até ele? Eu não sei. Eu sei que eu estou numa cadeira, de frente para um celular, de frente para o Américo, que está me fazendo algumas perguntas. E eu tenho que ser lógico com as respostas que eu estou dando, com o meu pensamento, com a minha forma de pensar. Então, neste momento, eu já estou sendo um personagem. Então, quando eu vou atuar lá, eu fui fazer esse personagem do Mandrágora e esse do Tectônicas, que era o quê? Um ruralista, bolsonarista, né? Dono de um império da cana-de-açúcar, né? E cuja filha vai namorar com um preto, cujo pai tem as terras vizinhas que ele não quis vender para mim. Muita gente elogia o meu trabalho, diz: nossa, Garoli, você é um bolsonarista de mão cheia. Sim, Mas o personagem sou, era, né? sou também, porque isto está dentro de mim, em algum lugar. Eu não posso negar que isto está dentro de mim em algum lugar. A questão é, o André Luiz Garcia de Oliveira quer trazer à tona, na sintaxe da vida, o quê? O bolsonarista? Um cara de esquerda? Um cara que é do meio? Agora, lá na peça, eu tenho que buscar em algum lugar. E isto existe em mim. Isto Entendi. está em mim. Eu tenho amigos engenheiros, eu trabalhei dentro da engenharia mecânica, que é das engenharias a mais reacionária. É a MEC macho. Uhum. Ninguém fala ED macho, eletromacho. É MEC macho. Então, eu tenho muitos referenciais fortíssimos disso. Isso não quer dizer que eu sou aquilo. Agora, diz uma coisa para mim. A gente está falando de personagens, até agora, fictícios, né? Se bem que todo personagem fala de emoção, e emoção todas são reais. Mas eu quero levar isso pro concreto. Você já interpretou, já levou para a ficção alguém que existiu? Mais que isso,
alguém contemporâneo que está no imaginário popular? Mais que isso, alguém vivo? E se é responsabilidade maior dar vida a quem existiu, a quem se conhece, a quem existe, do que ao personagem fictício, por mais emoções genuínas e reais que ele tenha? Entendeu a pergunta? É, se eu já usei algum Não, se você personagem. já fez algum personagem que existiu, personagem real, se, se já fez algum personagem real que tenha que esteja no imaginário popular, cuja morte tenha sido recente, ou, ao contrário, algum personagem real vivo que pôde te ver fazendo. E se sim, se essa Puta, responsabilidade agora. com o ator é maior. Caralho, agora eu vou até olhar aqui no currículo para ver as peças que eu fiz. Assim, não, um personagem que eu me lembro assim, de bate pronto é o Shostakovich, né? Tá. Que eu fiz é, uma peça, era o Stalin, o Stalin, o Shostakovich, o Prokofiev e o diretor cultural do Stalin, né? O secretário de cultura do Stalin. Era a aula magna com o Stalin. E esse, por exemplo, sim, eu fiz e fui atrás de uma composição física próxima do que eu pude ver, né, dos vídeos que se tem, dos filmes, né? Então, esse eu tentei construir próximo a alguma coisa real, Mas, por né? exemplo, assim, Garoli, se um dia te chamam para fazer no teatro, ou no cinema, na TV, o Miele, olhos verdes, está de barba. Miele morreu outro dia. Está no imaginário popular, muita gente que viu o Miele trabalhar, viu o Miele, tem imagem do Miele, conheceu o Miele. É, é mais difícil? Eu acho, É mais responsabilidade? eu acho. Vamos pegar esses Sim. musicais, né? Vamos aí, Cazuza, Rita Lee, Ney Tim Matogrosso, Maia. Tim Maia. É difícil, velho. É difícil. É uma puta responsabilidade. E se o É uma personagem puta. for vivo, é mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. Eu lembro de uma situação até chata, de um musical que ficou 2 semanas em cartaz. Eles montaram o musical, a pessoa que eles representavam estava viva, foi assistir e disse: Eu não permito que vocês façam isso. Isso não tem nada a ver comigo. Então é complicado, né? E tirou de cartaz. Porque é uma leitura, né? É uma leitura. A pessoa Uma precisa. leitura. Primeiro é um recorte, e depois é uma Exato, leitura do recorte, né? É complicado. exato. Exatamente. Então, eu acho uma responsabilidade muito. É claro que se você vai fazer, né, se dentro deste recorte, né, sei lá, ganhou o prêmio agora, o prêmio Shell, a Fazenda Dercy Gonçalves. Oh, meu Deus, esqueci o nome dela, caramba. Ah, No- ai, a Fafi Figueira, não, não, não. Ah, no teatro, você diz? é, bom, daqui a pouco eu vou lembrar. Eu também não estou lembrado. Por exemplo, ela faz um recorte super honesto da Dercy. Ela não é a Dercy, né? Ela não é a Dercy, mas ela faz um recorte e quem viu a Dercy se lembra, não não dizendo ela está imitando, mas você tem o cheiro da Dercy, você tem Eu chamo de a evocar. Você está evocando, exato, né? evocando. Eu fui ver a Sueli Franco agora fazendo Cantoras do a rádio, cantora do rádio, a vedete do Brasil, né? a Vedete do Brasil. Oh, meu Deus, esqueci. Oh, tá, agora é fogo. É, a Virginia Lani. Fazendo a Ah, Virginia Lani. Com certeza a Virginia Lani não é o que a Sueli faz, mas a Sueli evoca
evoca muito do que eu lembro E é a dos dias Virgínia da dele. Sueli, né? A Exato, gente tem que entender que é a Virgínia da Sueli. exato, É. exato. Agora, E é isso, você vai, por exemplo, pegar o Ney Matogrosso, o menino que faz o Ney Matogrosso. Puta, eu ele tem uma assisti. presença corporal muito boa. E não dá para fazer um Ney Matogrosso que não tenha isso, Sim, entendeu? sim, Não sim. dá. Vou eu fazer o Ney Matogrosso? Não dá, eu não tenho aquela desenvoltura corporal que esse menino tem. Agora, você vai falar, mas ele não canta como o Ney. Mas ele não tem a expressividade vocal que o Ney tem. Não tem. Quantos tem também, né? Exato, Quantos teriam, exatamente. né? É, Né? Então a é, palavra é, é. evocar é uma ótima palavra, é isso. Eu passei a usar essa palavra quando eu vi a Luciana Braga fazendo a Judy Garland. A Judy Garland, Porque ela é, evoca, em alguns momentos, ela evoca, ela não faz Judy Garland, ela evoca a Judy Garland. perfeito. André, final de um trabalho, último take, não do dia, final do contrato, acabou a peça, acabou a temporada, acabou as filmagens, acabaram as sessões. Em geral, qual que é a tua primeira sensação? Luto, alívio, vazio, missão cumprida? Da maioria dos trabalhos é luto, mas tem alguns, Mesmo quando já tem alguma coisa emendada? mesmo quando já tem alguma coisa emendada. E- Agora, não posso deixar de dizer que alguns trabalhos é um alívio, né? Tem trabalho que você fala, graças a Deus acabou, pelo amor de Deus. Agora, para onde vão os personagens quando eles morrem assim, artisticamente? Onde que eles ficam guardados? Olha, da minha forma de trabalhar, né, como eu adoro trabalhar dentro dessa ideia de circunstância, eles estão todos comigo aqui, né? Estão todos comigo. Tem momentos que eu me pego sendo o coronel da Tectônicas, tem momentos que eu me pego sendo o garoto bobão, amante, que quer comer a menina que é casada com o cara mais velho. Tem momentos em que eu vou me pegar sendo o Shostakovich, né, perante o Stalin, né, a mesma situação, o mesmo corpo, me vejo nessa mesma, né, quando eu fui falar com o Fagundes na novela, que eu fui dizer para ele que eu fui fazer teatro, por causa dele, eu estava na posição do Shostakovich falando com o Stalin, entendeu? Eles Sabe? têm, se eles fossem um, um troféuzinho assim, eles iriam para a mesma prateleira? Ou eles têm importância diferente? Tem importâncias diferentes até pelo meu conceito do que eu consegui realizar ou não, né? Agora, Então, em cima disso ainda, André, sempre uma carreira de mais de 30 anos, sempre tem um ou dois, porque o público se altera, o público se renova, sempre tem um ou dois que vai todo mundo dizer foi o Garoli que fez. Você conseguiria apontar qual que, na tua opinião, é aquele que o público mais, aqueles dois, né, mais lá atrás, mais aqui feito, que o público mais lembra? olha, a galera mais velha, assim, com mais idade do que a minha, por exemplo, lembram muito do Noviço, Tá, né? Lembram muito do Caixa 2, tá. porque fiquei muito tempo em cartaz, né? Agora, mais recente, assim, quem é frequentador de teatro mesmo, que vê tudo e tudo mais, lembram muito do Cloaca, que foi uma peça dirigida pelo Tolentino, é, lembram desse personagem do Cloaca, e os Credores, que até a gente Tá. remontou agora o ano passado, lembram bastante desses dois personagens. E no audiovisual, tem algum marcante para o público? No audiovisual, tem o personagem do Cinquentinha, que era um heterossexual, um heteronormativo, né, João macho Flores. alfa, né? João Alfredo Flores. O Alfredo Flores, exatamente. E que ele tinha aversão, ele era um homofóbico, né? Então, mas era engraçado porque, mas era uma defesa dele. E à medida em que o personagem gay, que era o Pierre
Pierre, não vou lembrar, um ator que está fazendo agora esse musical A Noviça Rebelde. Ele fazia um homossexual, assim, elegante e tal. E eu queria ser muito amigo dele, porque achava ele fino. E ao mesmo tempo ele via que eu era um. Então ele se aproximava de mim, né, e com certas intenções, e eu ficava tentando entender quem era esse cara e tudo mais. E até que o Wolf me pôs no final amarrado numa cama, e eles me assediando, né? E eu tendo um chilique. Então, isso, o Gabriel Vilela, por exemplo, sempre que ele me encontra, ele fala: cara, olha, eu vejo muito pouca televisão, mas um personagem que eu nunca esqueço teu é aquele personagem que foi assediado por aqueles gays. E eu acho que assim, eu nunca ri tanto na minha vida numa situação como aquela. E aí ele fala com a atriz que eu era casado, eu era todo macho, só que eu dormia de meia, samba canção e meia, e para eu começar a querer transar com ela, eu ia com o pé fazendo cosquinha no pé dela, então meu pé ia fazendo, então sempre a câmera começava o pé, então sabia que ia transar. E, por exemplo, o Gabriel é um que sempre ele fala, um dia ainda vou pôr isso no teatro, né? Que E o português, o primo do português no Fina Estampa, que muita gente que trabalha em bar até hoje, ontem mesmo eu fui o no Albertinho. o Albertinho, eu fui aqui num bar aqui na Praça Roosevelt, a mulher falou assim, você fez novela já, né? Eu falei, fez. Você não fez aquele bar? Você não era lá do português? Eu falei, isso, não sabem o nome, mas tem uma referência. Você traz souvenirs dos personagens? Alguns, Você empresta coisa sua? sim, Traz de volta? sim. Quantas vezes você já morreu? Ah, meu Deus do céu, de bate pronto, que eu me lembro uma, duas, No teatro, sempre. no teatro sempre. Então, morreu várias vezes por semana. Várias vezes. Fazer a cena da morte faz pensar na finitude? É, sem dúvida. Não existe coisa mais falsa do que morrer em cena, né? Hum. Então, não existe coisa mais falsa. É impossível se morrer em cena e fazer morte em cena é onde te põe como ator no lugar mais, como é que eu posso dizer a palavra, mais frágil, né? É onde você se coloca, porque não tem como representar a morte. Ali é o momento que, por mais que você seja um puta ator, quando você morre, não tem jeito. Não dá para morrer. É essa peça que estava em cartaz com Osmar Prado, que é o Veneno do Teatro, que é Hum. exatamente a tese em cima disso, em que o cara quer provar que, por mais que o cara seja o melhor ator, a morte ele não vai conseguir representar, só que ele envenena o rapaz e o rapaz morre e ele diz: agora você é um grande ator. Né? Só que ele não morre, porque está no teatro, entendeu? Sim. Agora, a morte te assusta? Assusta, né? Assusta, América. Eu não vou ser hipócrita dizer que não, não vou ser né? E Budista nesse sentido. Assusta. já matou também? Já matei. Melhor matar ou morrer? Melhor matar. Tá. Dois, recebe dois trabalhos. Um para ser protagonista, mas o projeto é mais ou menos. E um para ser um personagem secundário num projeto bom. Qual que você aceita? Secundário num projeto bom. O que que te motiva a aceitar ou recusar um trabalho? Provavelmente a condição de processo, em primeiro lugar, qual vai ser o processo. Depois, com quem eu estou trabalhando. Depois, grana. E depois, O protagonista tem mais grana, geralmente, né? o protagonista tem mais grana, geralmente. Mas às vezes você ser protagonista numa peça onde não tem processo, onde você está com pessoas que não são legais, é um porre, bicho. Você fica fazendo a peça sozinho, é melhor fazer um monólogo. E já se arrependeu, por qualquer motivo, e não precisa nem citar qual trabalho, de ter aceitado algum trabalho e de ter, por qualquer razão, recusado algum trabalho? Olha, graças a Deus, eu acho que eu não me arrependo de nada. Assim, sempre fui muito bem acolhido. Isso eu estou falando como ator, tá? Como diretor é diferente, né? Como diretor, sim, já me arrependi de alguns trabalhos. Mas como ator, não. Como ator, eu acho que em todos eu fui muito feliz, assim. Aliás, né, como diretor, quando você dirige, se dirige também, não?
Só experimentei isso uma vez, foi um desastre, depois nunca mais, ainda bem que era no teatro amador. Então, quando você dirige, você vê o espetáculo de onde? Da plateia, da coxia ou da cabine? Às vezes de dentro do espetáculo. Por exemplo, no Cardiff eu me fantasiava de marinheiro e entrava na peça. Era um terror, porque eu ia na cola dos caras, no meio da peça mesmo, na cola dos caras, falava, meu, acorda, filho, acorda, olha o ritmo, porra, tu tá dormindo, né? Mas já assisti de todos os lugares. E é melhor onde que te deixa mais confortável? O ideal é que eu tivesse um ponto e os atores todos tivessem que eu pudesse ir dirigindo online Você os atores. como ator, você não ficaria louco com o diretor? Louco. Por isso que eu digo, eu nunca trabalharia comigo, André. Eu como ator nunca trabalharia comigo como diretor, nunca. Ah, É muito diferente e eu adoraria como ator ter a cabeça minha de diretor. Quando você é ator, você se torna burro. você separa muito claramente o ator do Muito, diretor? muito claramente. Eu, como ator, sou burro. Sou burro, burro, assim, burro, que eu falo, caralho, como é que eu não. Né? Como diretor, você tem uma visão. Por quê? De novo, dentro da coerência do que eu estou te colocando. Como diretor, você está olhando a trajetória da história. Então, você sabe cada parte, que momento que tem que ter, né? O destaque para um, o destaque para outro, onde ele tem que estar posicionado. Então, você vê esse todo. Então, você tem uma inteligência cênica. Como ator, você inverte o ponto de vista. Você é uma parte daquele todo. Então, você fica burro, porque assim, onde eu vou me colocar? E se eu ficar voltado para mim, mais burro ainda, Mas não né? é melhor assim? Se eu pensar, se eu pensar na facilidade, é melhor assim. Só que o problema é, como resultado, eu fico desesperado, né? Eu fico desesperado. Ô, Garoli, o fantasma da segunda sessão ou o fantasma do branco? Qual que assusta mais? Como diretor, como diretor é o segundo dia. Sim, mas como ator. Como ator é o branco. Já teve branco em cena? Porra, já, velho. Dói? Pra caralho, é desesperador. É desesperador. Já dormi em cena. Dormi. Nessa, nessa Dormi, mesma. se não fosse o ator me acordar, e aí eu acordei falando onde eu estou. Apaguei naquele grau de você começar a sonhar. Aí quando o cara me acordou, eu olhei para ele, para mim levou uma hora, para ele disse que levou ali uns 10, 15 segundos até eu achar onde eu estava, o que eu tinha que falar. Agora, você é rígido na questão do texto ou você Não, procura não uma sou rígido, mastigação melhor? eu procuro uma mastigação melhor. Então, você respeita o caco. Não o caco, não o caco. Eu respeito uma mastigação melhor. Muitas vezes você pega uma frase construída que na cabeça do autor está perfeita, mas na hora que vem para minha boca, aquilo não se encaixa. E aí, claro, com todo o respeito, se o autor é vivo, vou conversar com o autor. Por exemplo, os trabalhos que eu fiz com o Samir, muitas coisas que eu sugeria, ele não aceitou, outras ele aceitou e falou, porra, melhorou muito, né? Agora, quando é uma tradução, por exemplo, muitas vezes o tradutor vai lá e busca um conceito dele, né? Na hora que vem para minha boca, aquilo. Então, vamos negociar o que o melhor. E eu não digo facilitar no sentido de, vamos dizer, o texto está em métrica e eu vou pôr em prosa Sim. para facilitar a minha vida. Isso eu não faria. Né? Mas como diretor, por exemplo, eu também sou totalmente adepto a jogar com o ator. Né? Se aquilo funciona, beleza. Agora você tem facilidade ou alguma técnica para decorar? Ou você tem dificuldade para decorar? Olha, eu decoro muito mais fácil, de novo, a minha forma de pensar o teatro, né? Dentro da circunstância. Ou seja, se eu posso ir decorando dentro da circunstância, jogando no ensaio, eu entendendo, eu estou falando isso porque eu estou aqui, porque eu estou olhando para você, ou porque agora nesse momento eu estou sentando, ou porque nesse momento agora eu estou saindo, ou seja, essa é uma fala de fuga, essa é uma fala de entrada, de apresentação, essa aqui é uma fala de contestação, né? Se eu consigo entender esta lógica, eu decoro mais fácil, né? Agora, o que normalmente eu uso como método é tentar achar na frase do meu oponente, né, do outro, alguma palavra
que possa ser sinônimo, que possa ser indutiva, que possa ser um antônimo de alguma coisa que eu vou falar, entende? Então não é a deixa, mas é a lógica de uma pergunta que você me faz do tipo: André, onde você foi ontem? Você está me perguntando sobre lugar. Então eu fui à casa da minha tia. André, quando é que você foi na casa da sua tia? Você está me perguntando sobre tempo. Então a minha próxima fala, provavelmente a resposta vai ser sobre Entendi, tempo, né? entendi. Achar uma lógica nisso. Eu acho que eu já sei a resposta, porque você já falou alguma coisa nesse sentido no teatro, mas no audiovisual, você se vê com generosidade ou com severidade? No audiovisual, É. com severidade. No teatro sempre se busca a reação do público. Não importa o gênero, se busca uma reação. E é muito bom quando a reação vem. O que é melhor, a reação esperada ou a reação surpresa? A reação surpresa. Ela não é perigosa porque quando ela acontece a primeira vez, ela não passa a ser esperada? Não tem aquela pergunta, onde foi que eu acertei? Exatamente, exatamente. É exatamente isso, né? Aí você já está falando sobre, por exemplo, a síndrome do segundo dia, né? O que acontece? No primeiro dia, você não está esperando. Claro, você vai fazer uma piada, você está esperando que as pessoas riem. Mas Sim. você tem mais ou menos um mapa da onde você, né, à medida que você vai tendo horas de voo, você vai sacando. Bom, isso aqui vai funcionar, isso aqui, né, não sei. Blá, blá. Aí você faz o primeiro dia, pô, aí você começa a ter um monte de elementos surpresas ali, né? Que aconteceram ali, que você fala, caralho, aquilo foi bom pra cacete, blá, blá, blá. No dia seguinte, por que que acontece no segundo dia? Porque você vai no segundo dia esperando, né? Ou falando, eu sei porque que o público fez aquilo, porque naquele momento eu fiz isso. Só que aí você vai dançar. Então você tira a tua presença, você deixa de estar presente no espetáculo, você deixa de estar jogando com o outro, porque você está pensando naquilo que você fez ou que você falou na sessão anterior. E aí você dançou. Aí a maioria leva um tapa na cara, e aí o terceiro dia, um pouco você fala, meu, relaxa, o que vier tá bom, vamos embora. E aí tende o terceiro dia a ser um pouco melhor que o segundo, né? Mas é isso, é foda, é o elemento surpresa, É, mas né? é o que é o mais legal, que é o, meu, puta que eu pariu. A novela e o cinema, você não tem isso, né? Agora, A novela, pode falar, pode falar. não, a novela e o cinema você não tem isso. Você só vai sacar a reação do público se você for assistir todas as sessões no cinema com o público que está lá, né? Você que está fazendo, você não tem essa condição. Então, acho que isso é uma das coisas do teatro que eu acho maravilhosas, assim, de você ter ali, direto, né, up to date, no momento, né, a coisa deu certo ou deu errado. Na televisão, eu lembro, por exemplo, de acompanhar o marketing da Globo, em que eles vão passando os capítulos que não foram ao ar ainda para vamos dizer, o que se chama de, como é que eles chamavam? Tem um nome, por exemplo, as velhinhas. Então eles chamam Hum. várias pessoas de idade para tomar chá e assistir os capítulos que não foram no ar. E a gente fica numa sala, como se fosse aquelas salas de delegacia, que você vê as pessoas, mas as pessoas não te veem. Hum. Você fica lá com os assistentes dos autores, com a assistência da direção, você fica todo mundo anotando o que as velhinhas estão falando dos capítulos que ainda não foram ao ar. Então elas começam a dizer assim do tipo, esse menino é tão, ele é tão chato, né? Eu não gosto que ele fique com ela. Ele é bom. E eles vão tudo anotando, isso tudo é passado depois para o autor, e é por isso que teu personagem Vai. vai, entende? Aí é legal. Aí eu gostava, porque eu falava, agora eu tô vendo a reação aqui, né? Diretamente. É, o André Luiz Garcia de Oliveira é mais tímido ou o André Garoli é mais vaidoso? É os dois. O André É. Luiz Garcia Oliveira é tímido e o Garoli é vaidoso. O homem tem alguma restrição para o ator? Cena, coisa que você não faria por qualquer razão, ideologia, fisicamente, enfim. Olha, a única restrição que eu tenho é não terem me chamado para fazer tudo que eu quero fazer, entendeu? Hum. Mas você não tem Essa é a restrição de condição. cena, você não tem restrição de trabalho, não tem restrição de papel. Eu acho que Acreditando no projeto, sim, acreditando no projeto,
E eu acho que eu escolhi essa profissão por ser uma profissão de risco, né? E eu acho que eu fiquei muito aquém ainda dos riscos. Eu olho alguns atores assim da minha geração que arriscaram muito mais, tiveram oportunidades de arriscar muito mais, né? Se você me perguntar uma falta que tem, eu ter talvez alguma frustração que eu tenha atualmente quando eu penso se eu quero continuar ou não, é porque eu passei da idade de me arriscar em alguns personagens que eu Ah, poderia ter feito, né? Isso, para mim, é uma coisa que me chateia. o prêmio ou o aplauso? O aplauso. Sempre. Sempre. Eu ganhei todos os prêmios já, né? Não em quantidades, mas eu posso dizer que a PETESP, Prêmio Mambembe, não ganhei o Molière, porque quando eu comecei a trabalhar como ator, foi o último ano do Molière, né? Mas a PCA, o Shell, o Prêmio Aplauso, o Prêmio da Cooperativa, são legais, são condições que te colocam uma certa respeitabilidade, não para o público, mas entre os próprios colegas de trabalho, né? Mas a minha questão é com o público, né? Eu não estou querendo ser hipócrita, não, não, ótimo, se vier prêmio é ótimo, claro que é Mas maravilhoso, o aplauso é mas mais. poxa vida, e te digo mais, né? As melhores coisas gratificantes que eu tive com o teatro foram as oportunidades de viajar, ir para lugares inesperados, ou como ir para o céu, né? Para os céus, e fazer uma apresentação numa tribo indígena, por exemplo. São lugares onde eu acho que eu, como artista, me realizo assim, porque é tudo muito verdadeiro, né? Não são pessoas preparadas. Né? Me irrita muito essa ideia do aplauso de pé, né? Todo mundo fica de pé, acaba. Eu sempre brinco, eu falo, gente, está todo mundo de pé porque eles estão loucos para pegar o carro no estacionamento. Então eles já ficam de pé para aplaudir e saindo. Pode ver que eles vão aplaudindo e vão saindo já. Entendeu? Então isso não quer dizer nada. Quando eu vou para a Argentina, por exemplo, para alguém ficar de pé, o espetáculo tem que ser muito bom. Entendeu? O aplauso demora mais tempo, né? Mas para o cara aplaudir de pé, que a coisa tem que ser arrebatadora. Isso, para nós artistas, é fundamental. A gente ter parâmetros. A gente aqui no Brasil não tem parâmetros. Quer dizer, a gente começa a ter parâmetros a partir do momento que o aplauso dura mais de 3, 4 minutos de pé, porque vai ser sempre de pé, infelizmente. Mas Ou em cena aberta. ou em cena aberta, ou em cena aberta. Mas a gente tem aqui uma coisa que também é meio chata, né? Que é também truque para você puxar a cena de aplauso aberto. Principalmente quando você finge que você esqueceu o texto, daqui a pouco você lembra, e aí o público te aplaude, né? Isso é uma coisa que o Sai de Baixo instaurou, que já não é do Sai de Baixo, é do Procopio Ferreira, né? É lá desses atores antigos que faziam isso. Mas é claro, quando você tem uma grande cena e aquilo é aplaudido, que há um reconhecimento real, não fabricado, é maravilhoso. Aí é maravilhoso. Você tem ciúme dos teus personagens? Vê o personagem que você fez feito por outro? Olha, eu acho que só tive essa oportunidade no Doze Homens e uma Sentença. E como é que foi? Dá um certo ciúmes, assim, dá um certo ciúmes. É, mas eu fui um ator que substituí muito, né? Você busca Eu gosto. referência ou você busca distanciamento? Eu busco total referência no cara, vejo onde ele está fazendo mal, onde aquilo podia ser melhor e aonde eu vou melhorar. Mas tem um monte de ator que diz: não quero ver o que o outro fazia. Puta burro, vê o que o cara fazia, vê o que era bom, pega para você e o que você não achava bom, você muda. Né? A comédia, você gosta de comédia? Você é bom de comédia? Eu adoro, adoro, É. Tá. adoro. Em contrapartida, por que que o vilão é tão sedutor? Você fez vilões já? Já. No audiovisual? No audiovisual. Esse homofóbico era meio vilão. Ele era meio vilão. Meio engraçado, mas era vilão. Por que que o vilão é tão sedutor? É porque é onde a pessoa se identifica com aquilo que ela minimamente gostaria de ser, entende? Todos nós temos vilões dentro de nós, a gente não pode assumi-los. E eu sempre tenho a sensação que a plateia, quando vai ver um grande vilão, ela se esbalda, né? Ela delira com aquilo, porque é onde ela pode ter a tal da catarse.
né? É. O mocinho é o sonho de qualquer um, quer dizer, teoricamente todo mundo se acha mocinho, né? Mocinho, mocinha, né? O bom pai, a boa mãe. Agora, quando você vê um pai carrasco, né? Uma mãe filha da puta, um irmão traidor, é isso que eu falo, todo mundo tem dentro de si esse lado. É A questão isso, é é se você isso. quer reconhecer ou não. Então, todo vilão é altamente sedutor. Agora, tem que ser um bom vilão. Quando eu Sim. fiz essa novela Amor à Vida, o Félix, por exemplo, que era o Matheus Solano que fazia, porra, ele era gay, era um filho da puta, vilão, e o público babava E por ele ele. era engraçado, cheio de bordões, né? Ele era muito bom. Cheio. As três últimas do bate-bola e as duas últimas também são rápidas. Temos tempo. Você, 30 e poucos anos de carreira, que trabalhou com muita gente, que é uma característica desse trabalho, está sempre ampliando o leque de pessoas a trabalhar. Aqui eu teria algumas perguntas para te fazer, mas eu estou editando também as perguntas. Se constrói muitos afetos, mas pode-se construir também alguns desafetos. André Garoli, não precisa citar, se tiver. Tem algum desafeto? Como diretor, vários, vários, mas vários. Como ator, alguns. Mas muitos afetos também, né? Muitos. Não, e Teus, tanto como diretor como ator. Né? Que com diretor, eu trabalhei com muito mais gente, né, do que como ator. Né? Então, claro que aumenta a porcentagem. os teus grandes amigos são do meio, André? Ah, Ou é uma mistura? uma mistura, é uma mistura. Tá. O que te incomoda mais, como público agora, tá? Um bom texto mal falado, por alguma, até de repente, escala equivocada, ou um mau texto brilhantemente dito? Só pela tua atitude vocal, o brilhantemente dito me ganha mais, né? É, Mesmo sendo um texto. Porque aí você vai olhar esse ator fazendo gato e sapato para poder tirar desse texto, né? Eu não vou citar, mas tem um texto atualmente em cartaz que é exatamente o que você falou, né? O texto é um horror e você tem um ator maravilhoso se desdobrando para fazer daquilo alguma coisa legal, né? Então é isso. Agora, eu tenho pena quando eu vejo um bom texto maldito, me dá pena, né? Dá pena. E também tem uma peça agora em cartaz que é um puta texto e muito mal feito. Então, os dois exemplos eu acabei de passar agora nesse final de semana. será que eu vi? Depois você me conta. É, Na tua opinião, e não importa como você veja o que é sucesso e o que é fracasso, o bom do fracasso e o ruim do sucesso. olha, a primeira vez que eu levei o Juca de Oliveira para falar para os meus alunos, é, o Juca começou falando sobre o fracasso. E foi surpreendente, porque ele só falou sobre o fracasso. Né? E isso espantou os alunos, porque os alunos tinham ele como um grande ator, né, de sucesso. E não é ser hipócrita no sentido de que o fracasso te ensina. A Bu era apaixonado pelo fracasso, né? O Abu era um, exatamente, que também foi um mestre à distância meu, porque a gente se cruzava às vezes no corredor da TV Cultura, e aí ele sempre brincava: Ah, você, garoto, só monta Eugênio O'Neill, você só quer saber, você quer ser o. Ele falava o nome de um diretor que nos Estados Unidos montou todas as peças do O'Neill. Ele era uma inteligência inacreditável, não? Um desperdício. Desperdício não, até que a TV Cultura aproveitou bem ele, mas ele era uma sabedoria teatral e cultural fodida. Mas ali por exemplo, como diretor, aprendi muito mais com os meus fracassos. Como Uhum. ator, como ator, isso acaba ficando relativo, porque se você não tem uma consciência muito autocrítica, você pode jogar culpa em tudo. Pode jogar culpa na produção, pode jogar culpa na divulgação, pode jogar culpa no diretor, pode jogar culpa nos seus companheiros. Esse é o perigo de você não querer encarar um fracasso. E eu acho que muitas vezes eu não encarei um fracasso me justificando por outros pontos de vista.
Como diretor, é mais foda nesse sentido. O fracasso vem direto. Por mais que você queira culpar os atores, por mais que você queira culpar, aquilo vem na tua cara, né? Então, eu posso dizer que eu aprendi muito com os fracassos. Quando me deram a oportunidade de refazer, por exemplo, Os Credores, o Mandrágora, o Noviço, né? Do Tapa eu tive sempre a oportunidade de remontagens. Então, aquilo que de uma certa forma eu encarei como um fracasso num dado momento, vira um aprendizado numa próxima temporada, né? E isso é do caralho. O sucesso é maravilhoso, é maravilhoso, mas isso. Quanto custa o sucesso, né? É, o Genésio de Barros, quando eu entrei no Caixa 2, ele disse para mim, Garoli, é como o Egito, 7 anos de praga, 7 anos vacas magras, vacas gordas, né? Aproveite, porque isso acaba, né? O sucesso. E eu falei, na minha juventude, eu disse, o Genésio está velho, né? Está falando isso porque está velho. E foi isso, né? Quer dizer, você chega num lugar, você compra um apartamento, você compra teu carro, você é reconhecido na rua, fazendo novela mesmo, não fazendo nem protagonista. Eu ficava chocado, porque meus papéis nunca foram de protagonistas em novela, mas você sai na rua, era autógrafo, nunca ganhei tanta roupa, ganhava tudo, restaurante não pagava, É, pessoas. nós não falamos sobre popularidade, mas é uma coisa que eu falaria. Mas eu tinha uma outra oportunidade. Eu me permito fazer mais uma do bate-bola, evocando o Abu Janra, fazendo uma provocação. Fosse eu produtor de elenco e me fosse dada a incumbência de contratar o André Garoli, mas eu posso contratar um só. Eu contrato o ator burro ou o diretor mais radical assim? Contrata o ator burro. Contrata o ator burro. Deixa eu dirigir, eu que tenho que me produzir, velho. Não tem como, não tem como. Eu brigo Tá. muito. André, a gente falou aí, 32 anos de carreira, altos e baixos, sucessos e fracassos, talvez uma centena de personagens vividos. Pergunta que eu faço tivesse você optado por continuar na engenharia, seguido os conselhos do seu pai, e não tivesse vivido essas vidas todas, se você acredita que você teria uma evolução diferente, trajetórias diferentes dão evoluções diferentes? Acredito. Acredito. É a teoria da possibilidade do ser do Stanislavski. Se eu for por aqui, o que isso gera? Se eu for por aqui, o que isso gera? Né? Hoje eu me mantenho, por incrível que pareça, eu me formei em 1990, engenheiro, portanto, estamos falando em 34. 33 para 34 anos. 34. E todos os anos a gente se encontra pelo menos 3 vezes, 4 vezes por ano, para fazer um churrasco em algum restaurante. Agora nós vou encontrar com eles na Itália, né? Me leva Então junto, eu adoro a Itália. meu Deus, vou fazer um estágio lá na Puglia, numa universidade de cinema lá, e ficar umas 2 semanas nesse estágio. Depois vou encontrar eles, um amigo que mora lá que nos convidou. Eu posso te responder isso, né? Até me emociona assim pensar, porque eu mantenho contato com eles, né? Então eu posso fazer o exercício de me imaginar ter continuado a ser engenheiro, né? Eu tive momentos em que, quando eu entrei no Caixa 2, que foi em 98, ou seja, eu tinha 8 anos de formado, eu comecei a ganhar muito dinheiro com teatro, mas muito dinheiro mesmo. E eu lembro de ir aos churrascos com uma Brava, um carro da época, 0 km, vermelho, parecia uma Ferrari, um carro que saiu de linha. E todos eles estavam com os carros ainda, sabe, mais antigos. E aí todos, o Garoli é artista, caralho, não sei o quê, A né? artista não ganha Paraná, dinheiro, aí a ganhando artista aí. dinheiro. E hoje eu vou com o meu Onix 2017 e eles estão todos com aquelas puta BMW, né, Mercedes. Então, economicamente falando,
é óbvio que eu fiquei num outro lugar. Não posso reclamar, tenho meu carro, tenho meu apartamento, minha vida corre tudo numa boa, né? Estou podendo fazer essa viagem com eles, né? Mas, sem dúvida, economicamente falando, tem um diferencial. De vida, de ser humano de vida, eu acho que eu tive grandes oportunidades, grandes aprendizados que eles não puderam ter em função, né, do encaminhamento da vida deles. Todos casaram, tiveram filhos, né? Eu não casei, quer dizer, eu casei, fiquei 18 anos casado, mas não tive filho. Eu fui padrasto do Juliano, que era filho da Fernanda, criei ele durante 18 anos, tive a experiência de ser pai nesse sentido, né? Também fui ator, né? Fiz o papel de pai, né, nesse momento. Então, eu tenho esse exercício, mas vejo que, sem dúvida nenhuma, o teatro me possibilitou formar pensamentos, formar maneira de encarar a vida muito diferente deles, né? Mas o que é mais bonito é porque sempre eles me apresentaram para os filhos, né, como é, Um um cara deles. que um cara deles, mas um cara que teve coragem de fazer o que queria na vida, né? Então, isso, para mim, assim, por mais que ainda eles zoneiam, falar viado, bichona, aproveitador da Lei Rouanet, sanguessuga do governo, por mais que eles tenham, eu sinto um respeito pela minha opção e esta forma de me apresentar, e todos os filhos têm o maior carinho, vão nas minhas peças, vão assistir, e eles darem este exemplo, né, de dizer, ó, tudo é possível, vocês têm que escolher o que vocês querem, o que vocês gostam. Coisa que na minha geração meu pai a princípio não me deu, porque também não havia outra forma. Era isso que se tinha, né? Hoje você tem milhões de profissões, né, de maneiras de se virar. Então eu acho muito bonito quando eles olham para este lado e dizem, olha, o importante é você ser feliz, entendeu? E É você escolher é? alguma coisa. Sou. Não tenho dúvida que, é claro, dói aquelas coisas, mas aí na hora que eu paro e penso, esse momento de estar com você aqui, te agradeço de coração, assim, a oportunidade, porque é fazer uma retrospectiva, entendeu? Uma puta retrospectiva, é, é, e, ao mesmo tempo já vendo, exatamente você falou coisas de caminhos que eu adotei, que eu falei, nossa, olha, isso aqui, depois eu fui fazer isso, né? Podia ter feito aquilo, mas está tudo bem. Essa é a história que eu estou contando, né? Em parceria o André Luiz Garcia de Oliveira com o André Garoli, que estão ali juntos, né? Quem é André Garoli? Ou André Luiz Garcia de Oliveira, se você quiser separar. Ai, ai, é, nossa, sem dúvida nenhuma, o André Luiz Garcia de Oliveira, ele, ele sumiu, né? Ele sumiu. Eu acho. Essa agora é psicanalítica, né, bicho? Agora você me colocou numa situação psicanálise. Dependendo do que eu responder, vai ser mais 20 sessões. A única pessoa que me lembra que eu sou André Luiz Garcia de Oliveira é meu pai e minha mãe, quando eu assino os cartões, que eu escrevo para eles, e às vezes eu escrevo André Garoli, e aí minha mãe ou meu pai falam, você não é o André Garoli, você é o André Luiz Garcia de Oliveira. E o meu contador, que quando Nem os liga ele fala, colegas de engenharia? tem os colegas de engenharia, todos me chamam de Garoli. É, então, o contador também fala, hoje eu quero falar com o André Luiz Garcia de Oliveira, a pessoa física André Luiz Garcia de Oliveira. Então, esses são as pessoas que realmente me lembram, e claro, quando eu tenho que preencher ficha, eu vou pôr o nome. O André Garoli tomou conta muito da minha vida, né? E eu digo isso nesse sentido também da minha formação como um pensador de teatro, ou seja, eu me coloco o tempo inteiro em circunstância. E muitas vezes eu vejo resolvendo as circunstâncias como o André Garoli, não como o André Luiz Garcia de Oliveira, né? Aí você vai dizer, mas onde que está a diferença disso? Eu não sei, mas eu sei que a questão do Garoli
de uma certa maneira, cria um escudo protetor, né? Um escudo protetor, e isso, psicanaliticamente falando, é uma das questões que eu trabalho na psicanálise. Quer dizer, não é o carregar os personagens, mas eu ser um personagem de mim mesmo, e que muitas vezes me coloca numa função narcísica, né? Por quê? Porque narcísica? Porque eu estou sempre respondendo como André Garoli, né? O que o André e o André Luiz Garcia de Oliveira não entra. Isso eu estou falando de uma relação amorosa, eu estou falando de uma relação afetiva, de amizade, de trabalho, né? Então, toda vez a pergunta é aonde está o André Luiz Garcia de Oliveira, né? Dentro disso. E hoje, com 30 anos de existência do André Garoli, fica cada vez mais difícil saber aonde está o André Luiz Garcia de Oliveira, né? Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Talvez eu esteja nesse momento, aos 57 anos, fazendo uma revisão um pouco disso. Talvez quando eu falo sobre desistência, talvez não seja desistir da carreira, mas talvez seja realmente retomar esse André Luiz Garcia de Oliveira, né? Tirar um pouco essa obsessão do André Garoli, essa ansiedade, essa projeção, essas expectativas que eu, de uma certa maneira, coloquei no André Garoli, né? E que talvez o André Luiz Garcia de Oliveira está ali, está quietinho, está ok. Só, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que assinar documento no banco, cartão de crédito. Esse é o André Luiz Garcia de Oliveira. Mas tudo está em função do André Garoli. Se o André Garoli não trabalhar, o André Luiz Garcia de Oliveira não vai ter cartão de crédito, entendeu? Então, por isso que o André Garoli... Me permite outra provocação? Claro, vamos lá. André Garoli é um personagem do André Garoli? É. Agora você colocou um terceiro, né? Puta, o me, myself and I. Já chega a lidar com o me, o myself e o and I. Agora é isso aí. Então, são três, né? São três. E aí você vê que o André Luiz Garcia de Oliveira vai ficando com pouco espaço, né? Ele fica com pouco espaço. Agora, realmente, por exemplo, um dos psicanalistas que eu trabalhei, o Trajano, que era um cara muito fera, ele, por exemplo, trabalhava comigo, mas isso foi lá atrás, no começo da minha carreira. Ele trabalhava muito em cima da formação do André Garoli, né? Dentro da ideia da psicanálise, da formação. Então, ele ficava me colocando a questão do porquê que eu não quero fazer sucesso, né? Eu estava na época fazendo a novela, estava em crise e dizendo era o teatro, e ele queria mostrar para mim que, na verdade, eu estava com medo de fazer sucesso, né? E tem até um capítulo do Freud que fala, depois ele me deu, ele analisa, o Freud analisa o Macbeth, que é o sucesso do fracasso, né? Então, o Macbeth tem medo de fazer o sucesso, então ele vai se atrapalhando no sentido de não conseguir chegar lá. E esse cara trabalhou muito em cima disso, né? Então, isso até hoje não sai da minha cabeça. Quer dizer, eu poderia ter uma outra carreira. Eu lembro de quando eu fui para fazer o Caixa 2, estava fazendo o Caixa 2, nós íamos começar as viagens, né? E eu fui chamado para fazer aquela novela Laços de Família, né? E aí eu fui para a final para ser o protagonista, eu e o Giannichini, né? A gente foi para um hotel com o Ricardo Vade, então o teste seria feito lá. Na recepção estava a Marília Gabriela, na época ela estava namorando ele, né? Eu fui lá, a gente entrou, cada um ficou num quarto, o Ricardo Watson, os assistentes sentaram comigo e disseram, bom, e aí, Garoli, nós vamos para o teste e tudo mais, se você passar, você vai ter que assumir um protagonista, né, de uma novela, você é um ator jovem e tudo mais, ninguém te conhece, e, bom, o teu salário vai ser esse, são essas condições, blá, 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 blá. O salário era uma merda, as condições eram uma merda, mas ele falou, mas se você fizer sucesso, você vai ganhar muito grana com marketing, com merchandising, com essas coisas todas, né? Eu sei que você faz uma peça de sucesso, que é o Caixa 2 e tudo mais, você vai viajar daqui a pouco. Eu falei, vou viajar. Como é que é isso para você? E eu disse, olha, um dos sonhos que eu fui fazer teatro é por causa da ideia do Mambembe. E a gente vai viajar 2 anos pelo Brasil inteiro, né? Ele disse, sim, isso é maravilhoso.
E é por isso que eu quero que você pense se você quer fazer a novela ou se você quer fazer a viagem. Só que é o seguinte, você vai ter que me dar essa resposta já, porque eu não vou fazer o papelão de fazer o teste com vocês dois e eu te passar, e ao te passar você me dizer que você prefere fazer o Caixa 2. Então, eu vou entrevistar o outro rapaz que está na outra sala e você vai ter meia hora para você tomar uma decisão. Aí foi uma loucura, porque aí liguei para o meu pai, liguei para o Tolentino, liguei, né, para pessoas próximas para me darem conselhos. E no final, ele voltou e eu disse: vou, vou fazer a viagem. Eu vou para a viagem. E o Giannichini foi fazer o Laços de Família e o Giannichini virou o Giannichini. Né? Virou o Giannichini. Então, isso dentro do que você estava falando de percursos. Né? Ali foi uma encruzilhada fortíssima para mim. Eu poderia ter ido fazer a novela e virar um Giannichini. Poderia fazer a novela e ser um fracasso. Nunca se sabe. Pois é, Né? pois é. Eu Poderia não optei... virar o Giannichini também, né? Vai Podia não saber. virar o Giannichini. Eu fui fazer o que o meu coração, naquele momento, estava falando mais alto. Não me arrependo, uma experiência de vida maravilhosa, mas que tiveram esses caminhos. Então, nessa hora, o psicanalista ficou, né, ele ficou trabalhando muito tempo isso. O que era o sucesso? Na verdade, o que ele queria dizer era o que é o sucesso para você, né? Então, eu sinto que o André Garoli ainda se cobra muito do André Garoli, né? O André Luiz Garcia de Oliveira, ele é mais calmo, ele... Eu falo por mim. Você falou primeira pergunta que você faz para os seus alunos é como tal pessoa te vê. Então, eu vou falar como estou te vendo agora. André Garoli é um pensador, e o pensador sempre provoca reflexão no outro. Por isso, também te agradeço. Oh, obrigado, que é isso. Espero que você tenha gostado como eu gostei, Porra, e que delícia, Américo, me que tenha delícia. como um amigo. Com certeza, velho, com certeza. Quero conhecer teus trabalhos também, se você puder me mandar. Tô terminando agora uma tragédia chamada Hum, Aquilo que eu não sei de mim. É, cara, acredito que mais um. Tá vendo? Eu pergunto quem é quem e exa escrevo. Mas exatamente. eu acredito que mais um. Estou finalizando o último tratamento, entendeu? Aí eu vou te passar isso. Eu falo sobre etarismo e invisibilidade. Legal, Eu ótimo. mando para você, com certeza. Te aviso quando a entrevista for para o ar, deve ser meados de junho, tá? Tá, Mas a gente se fala antes. Muito obrigado e falo com você daqui a pouco. tá bom, valeu.